Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver nesta edição. Marcos da Silva é o primeiro orador do grande expediente do ano. Entre os assuntos abordados, o progressista defendeu a pista preferencial. É uma demanda de extrema necessidade e urgência para Passo Fundo. Câmara retoma expediente em turno regular. O que tentou se fazer nesses 45 dias era equilibrar um pouquinho com o turno da Prefeitura. Executivo Municipal veta 4 projetos de lei. Um deles é do vereador Patrick Cavalcante. Nós nos surpreendemos com o veto do prefeito Luciano Azevedo desse projeto que nós apresentamos aqui na tribuna da Casa. Vários vereadores de situação e oposição se manifestaram dizendo a importância que era. Esse projeto foi aprovado em questão de 2 semanas, porque é um projeto que trata, num linguajar mais popular, da limpeza das caixas de água no município de Passo Fundo. No primeiro grande expediente do ano, o orador Marcos da Silva destacou a necessidade de criação de uma pista preferencial. O parlamentar também fez críticas ao Poder Executivo. Veja na reportagem de Cláudia Tainá. Na tribuna, o vereador lembrou sua indicação e defendeu a importância de criar uma pista preferencial para desafogar o trânsito. Primeiramente, a pista preferencial é uma demanda de extrema necessidade e urgência para Passo Fundo. Isso já foi realizado uma pesquisa em 2009, onde 94,8% da população queria a implantação da pista preferencial lá em 2009, já para a população ter uma ideia. Marcos da Silva também destacou que já foi realizado um estudo técnico. O documento apontou a necessidade da obra. Foi contratado uma equipe de engenheiros em urbanismo da cidade de São Paulo para fazer o estudo da mobilidade urbana e rural, onde a população tem que ficar bem clara. Tem que ficar bem claro para a população que foram gastos mais de R$500 milhão para o pagamento desse estudo de mobilidade urbana e rural. Na conclusão do estudo, ficou bem claro a necessidade da implantação da pista preferencial, onde ela seria paliativa, por 3 anos pista preferencial, e daí sim a administração criar projetos junto ao governo federal para a implantação do corredor de ônibus. Durante o discurso, o vereador também criticou a administração municipal. Para ele, há um investimento exagerado em publicidade. Passo Fundo está carente de um gestor público que trabalhe em prol do coletivo, em prol da cidade e deixe de fazer publicidade. É o que eu comento bastante, é muito gasto em publicidade, mas só publicidade. E realmente o que tem que acontecer, obras de investimento no nosso trânsito, não acontece. E para justificar as críticas, o orador do grande expediente também citou o programa Bairro a Bairro. A meu ver, o programa ele pode ser bom, só que o que tem de errado no programa Bairro a Bairro, eu comento, e é uma verdade, a população comenta, pessoas de bem, pessoas bem informadas comentam, entende que não há necessidade de trazer aquela estrutura da região metropolitana, gastando mais de R$30 mil por cada programa de bairro a bairro, que eu sempre comento, e é uma verdade, onde quem mais participa do bairro a bairro são os CCs da administração. O parlamentar ainda utilizou o seu espaço para comentar as intenções do Partido Progressista. Conforme Marcos da Silva, a sigla deve indicar um candidato a prefeito nas próximas eleições. Já foi decidido, foi por aclamação na segunda-feira, numa reunião do diretório às 19 horas. O PP terá sim o candidato a prefeito de Passo Fundo. Eu sempre comento, com uma coligação enxuta, uma coligação com poucos partidos, uma coligação comprometida com o bem comum, com o bem coletivo, com a nossa querida Passo Fundo. Tá? Não vai ser uma candidatura com projetos, né, que venham ao encontro do bem coletivo e não uma candidatura comprometida com partidos políticos como é a nossa atual, porque hoje a nossa atual tem mais de 20 partidos para ter CC, porque na Câmara a atual administração tem a minoria hoje.
Então, mas querem para tempo de TV e depois para deixar de fazer o bem coletivo, o que tem que realmente acontecer, o retorno de impostos para a nossa população, acaba ficando tudo administrado para partidos políticos com CCs, com vantagens aqui, vantagens ali. Então, é uma coligação com respeito ao Passo Fundo. Vem sim uma pessoa que Passo Fundo conhece muito bem. E depois de 45 dias de funcionamento em turno único, nesta semana as atividades da Câmara de Vereadores voltaram ao horário normal. Com o retorno do período legislativo, o horário normal foi restabelecido na Câmara de Vereadores. O presidente Márcio Patucci falou sobre o assunto. O que tentou se fazer nesses 45 dias era equilibrar um pouquinho com o turno da Prefeitura. A casa funcionou, né, das 12h30 às 18h30, mas nós entendemos aqui, como já te disse, por esse acordo de manter o período ordinário, que já é um horário de conhecimento da população, ou seja, a casa funciona pela parte da manhã com o trabalho das comissões especiais, das comissões permanentes, e é essa vida aí que a gente quer manter nesse último ano dessa legislatura. Durante o turno único, mantido no recesso parlamentar, o principal objetivo era a economia. Márcio Patucci avaliou positivamente a experiência. Nós estamos finalizando com a divisão administrativa o levantamento da economia, mas isso já é visível, né? Para você ter uma noção, só o custo, né, o gasto que nós tínhamos com o Vale Transporte, nesses 45 dias ele vai reduzir pela metade, então já é algum número significativo que certamente vai passar de 15 mil reais, só nesse item. Claro que houve também um acordo aqui dos senhores vereadores para que nós mantivéssemos o turno ordinário, porque, de certa forma, é um turno habitual, um turno já de conhecimento da população e que nós fizemos esse experimento, né, no caráter de férias, no tempo de férias, avaliando de forma bastante positiva. A Câmara de Vereadores está funcionando, então, entre as 8 horas da manhã e 11h30 e 1h30 e 5 horas da tarde. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. O gás liquefeito de petróleo, o nosso gás de cozinha, ele exige um cuidado especial. Nós precisamos ter essa noção de quando entrarmos em um local e sentirmos o cheiro do gás de cozinha, imediatamente procurar abrir portas e janelas para que esse local seja arejado e evitar de ligar qualquer tipo de interruptor elétrico. É importante que a chave geral da residência de luz seja desligada, mas tem que observar se essa chave está em local externo, longe do problema que foi detectado esse vazamento de gás. Outra dica importante é solicitar à pessoa especializada que vai revender o botijão de gás que ela própria faça a verificação das condições da mangueira, bem como a condição da válvula do botijão de gás. Outro dado importante também é em relação aos fogões, para verificar sempre se esse fogão está em condições e que não tenha nenhum tipo de vazamento. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. mas mesmo assim, Milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. é só assim, então serei feliz, bem feliz.
Para organizar os trabalhos, a Câmara de Vereadores conta com o auxílio das comissões permanentes. A escolha dos integrantes é feita de acordo com a representação proporcional dos partidos. Realizar audiências públicas, apreciar obras e emitir pareceres sobre matérias estão entre as responsabilidades dos grupos permanentes. Por isso, praticamente todas as decisões do Legislativo passam pela análise das SEBs, COTC, CLR e COPNR. O processo de escolha dos integrantes é bastante criterioso. Na maioria das vezes, os partidos disputam os cargos de presidentes. A definição dos nomes é feita seguindo o regimento interno da Câmara, sendo 5 vereadores titulares e 5 suplentes. O trabalho das comissões permanentes ele é, sem dúvida, o mais importante porque ele faz análise de todo e qualquer projeto de lei, projeto de resolução, toda e qualquer proposição dos senhores vereadores e do Poder Executivo. Nós temos regimentalmente 4 comissões, a Comissão de Legislação, a Comissão de Obras Públicas, a Comissão de Orçamento e a SEBS, Comissão de Bem-Estar Social. Todas elas, então, foram devidamente preenchidos os seus espaços, as suas vagas, observando a indicação que nós fizemos ainda o ano passado, conforme acordo das lideranças, ou seja, preferiu-se não mudar, permanecer com os mesmos membros, o que, de certa forma, vai compreender e corroborar cada vez mais o trabalho bem feito que foi realizado ano passado. E por isso que esse acordo foi muito importante, né? Mais uma vez respaldando que o colegiado de líderes foi o grande acerto que nós fizemos a partir do ano de 2015. Aquele vereador que tem alguma especialização, algum conhecimento, já vai canalizado para aquela comissão que trabalha mais esse tipo de demanda. Então chega no momento que naturalmente as pessoas vão se encaixando. Tanto que na discussão para a composição das comissões nem teve discussão. O doutor Alberilli fez uma sugestão, foi acatada por todos e mantém os mesmos nomes. Eu não lembro de ter acontecido isso na história da Câmara. Quer dizer, o último ano de legislatura é mais tranquilo nessa parte, nesse quesito, né? Que ele é tumultuado na parte política, mas na parte interna da Câmara é mais tranquilo pelo conhecimento. Eu permaneço na Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas, fui o presidente ano passado, e o meu nome sempre é colocado para a presidência. Se os outros vereadores quiserem escolher outro, tranquilo, vou trabalhar normal. Cada comissão agora vai escolher o seu presidente, o seu vice. Vai lembrar que são 5 membros, né? Então esses novos membros vão ter toda a liberdade de poder definir quem vai ser o presidente. E esse ano vai ter aquela mudança que eu já vinha falando, que nós estamos revisando o regimento interno e as comissões vão sofrer alterações bem significativas, tanto na denominação quanto nas atribuições. Então, de repente, trocando a denominação e as atribuições, talvez aí ocorra alguma troca de vereador, uma migração de uma comissão para outra, para se adequar melhor. Mas eu acho que vai ser tudo num bom nível de discussão e tudo pensando na comunidade, pensando num bom funcionamento da Câmara. Eu tenho muita fé que vai ser um trabalho esse ano maior do que nos outros anos em virtude dessa alteração do regimento interno. Mas os vereadores estão aptos para conduzir esse trabalho. E o Poder Executivo vetou 4 projetos de lei que foram analisados e aprovados em 2015. Agora, os textos retornam para a apreciação da Câmara. Patrick Cavalcante, autor de um dos projetos rejeitados, diz ter ficado surpreso com o veto. A proposta tratava sobre os procedimentos de limpeza, tratamento, desinfecção e vistoria dos reservatórios de água. Nós nos surpreendemos com o veto, né, do prefeito Luciano Azevedo desse projeto que nós apresentamos aqui na tribuna da casa. Vários vereadores de situação e oposição se manifestaram dizendo a importância que era. Esse projeto foi aprovado em questão de 2 semanas, porque é um projeto que trata, num linguajar mais popular, né, da limpeza das caixas de água no município de Passo Fundo, tanto particular como privado, e isso não tem uma fiscalização que faça. Então o nosso projeto era isso, que a empresa tem que se cadastrar junto à Secretaria de Saúde, as empresas que fazem esse serviço, essas empresas têm que apresentar os alvarás, que tem tudo em dia, que tem um profissional, que tem um químico, para dar uma legitimidade. No momento que nós vemos do país hoje, do mosquito Aedes, né, trazendo aí a Zika vírus, chikungunya e a própria dengue, né, nós temos que ter esse cuidado. Vamos analisar com todo cuidado esse veto do Executivo e abrir um diálogo com os vereadores para ver qual é o encaminhamento. Aprovado com um pouco mais dos votos favoráveis necessários, o projeto de lei do vereador Renato Checker também foi rejeitado pelo prefeito.
O texto obrigava restaurantes a servirem água potável gratuitamente. Onde a gente tramitou aqui os últimos 6, 7 meses do ano passado e deu tudo certo. Passou aqui, deu 11-9. Agradeço aos colegas vereadores que entenderam esse meu projeto, né? E daí, quanto à sanção do prefeito, é claro que todo projeto que passa por aqui, ele tem que passar pela sanção do prefeito. O prefeito viu de uma outra forma. Então, a gente acata também esse veto neste momento. Esse ano vai para a votação novamente, eu vou desarquivar, vai tramitar na casa, com certeza vai passar de novo. A ideia de hoje não é a mesma ideia do amanhã. Eu acho que esse projeto aí é uma questão de humanismo perante a nossa comunidade aqui de restaurantes que temos aqui na nossa cidade. Essa norma já existe em São Paulo, já existe no Rio de Janeiro, em várias cidades do nosso país. É uma norma que os proprietários de restaurante ganham com isso e não perdem, como alguém distorceu, né, que dava prejuízo para os restaurantes, de forma alguma. O projeto é realmente água para quem realmente necessita. Também foi vetado o projeto de lei que autorizaria o Poder Executivo a ceder estagiários aos poderes Executivo Estadual e Judiciário, além do projeto que alterava a lei que institui o sistema do estacionamento rotativo pago. De acordo com Alex Necker, todos os vetos serão avaliados pelo plenário. O parlamentar exerce a liderança de governo na casa. Primeiro a gente precisa, acho que, colocar no tempo, né? Nós estamos iniciando o nosso período legislativo desse ano. Esses projetos foram aprovados no ano passado, então existe um espaço temporal relativamente grande, né? Final de dezembro até agora, início de fevereiro. Então esses projetos entraram na casa agora, a gente vai analisar os motivos do veto, mas pelo aquilo que eu pude ler rapidamente, quase todos eles pela questão inconstitucional, ou seja, que alguns deveriam partir do próprio Executivo para a Câmara, ser projetos de lei vindo do Executivo para que fossem analisados pela Câmara Municipal de Vereadores, outros pela ilegalidade mesmo, mas o importante é que a gente possa fazer o debate agora na casa, porque todos eles têm o seu mérito, todos eles têm a sua importância. Talvez nem sempre a ação do vereador seja a constituição de novas leis. Ações elucidativas, educativas, indicações que possam ser feitas ao Executivo possam suprir o mesmo objeto, o mesmo objetivo dos projetos. Nós vamos analisar agora, junto com os demais colegas vereadores da base do governo e com a Câmara, com o debate interno, como se proceder. Mas a nossa ação vai ser na defesa da manutenção do veto e tentar construir para as demandas apresentadas pelos conjuntos de colegas, que são inclusive colegas da própria base, que a gente possa ver a melhor forma de fazer essas ideias avançar, atingir o objetivo que o autor do projeto gostaria. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a reapresentação da sessão plenária de quarta-feira. Uma ótima noite para você.